Fala galera, mais um vídeo aqui. Dessa vez foi uma discussão que me motivou a gravar esse vídeo aqui, porque eu acho que tem bastante coisa pra gente falar a respeito. 領域展開無料空所おめえの光全部消してやる。糸は簡単に切れない。どうする？俺が本物の渦巻きナルトだってばよ。Esclarecer porque eu já fui dessa galera já, mas hoje em dia eu penso diferente. Então eu fiz, vamos gravar um vídeo. É bom que gera conteúdo, né? O pessoal tava esses dias no grupo do QG discutindo sobre o melhor espadachim do mundo, sobre o sonho do Zoro, sobre como ele é trabalhado, sobre quais os critérios, como poucas pessoas aparecem querendo ir atrás desse título e tal. A gente não tem ninguém conhecido que o Mihawk derrotou e tal. Aí a galera tava se questionando, falando sobre isso e, vamos falar um pouco a respeito, né? Primeiramente, Mihawk é o maior espadachim do mundo, o melhor espadachim do mundo atualmente. Então, as comparações que eu já vi da galera, então se o Mihawk for lutar contra o Roger que usa uma espada, o Mihawk vai ser mais forte que o melhor do mundo? Não, o Mihawk é de uma era diferente do Roger. Na época do Roger, o Mihawk não existia ou era uma criança. Ele não tinha a fama daquela época que tem hoje. Então, se o Roger tivesse no auge atualmente, o Mihawk poderia não ser o melhor do mundo. Simplesmente isso, tá ligado? Assim serve para outras figuras de renome, como o Rox de Shebeck e tal. São de outras gerações, de outras épocas, que não estão presentes, não estão ativos na época em que o Mihawk conquistou esse título. Então eles não estavam nem na disputa, nem nada. Não eram nem cogitados por ninguém, tá ligado? Eles poderiam ser na época deles, e o Mihawk é na época atual, que é com as pessoas que estão ativas agora. Isso inclui o Shanks, obviamente, mas a gente vai chegar lá. Então, primeiramente, vamos lá. Outra coisa que foi pontuada lá é a questão de batalhas, sobre duelos e tal. Sim, a gente tem a menção de duelos, quando o Barba Branca fala dos duelos do Ruivo contra o Shanks. E a gente tem um exemplo de como seria quando o Zoro luta contra o Mihawk. Que aí a galera fica ao redor olhando. Mas a gente tem que lembrar que é um mundo pirata. Então nem todo mundo vai seguir as mesmas regras. Nem todo mundo vai ter a mesma ética. A gente viu em Marineford dois Okamas que apareceram lá pra lutar contra o Mihawk, dizendo que já tinham enfrentado ele, que agora estavam mais fortes. E foram 2 contra 1. E o Mihawk derrotou eles facilmente, obviamente, já que eles não têm importância, são random e tal. Mas foram 2 contra 1. É uma forma de mostrar que nem todo mundo que tá indo atrás da cabeça do Mihawk pelo título do melhor espadachim do mundo vai estar querendo um duelo 1 contra 1, vai respeitar, não ter interrupções, vai ter um ambiente adequado, vai ter juiz, vai ter plateia. Não necessariamente vai ter nada disso, tá ligado? Então, a gente tem que considerar que a galera que usa a espada, que quer o título de melhor espadachim, vai querer vencer o Mihawk de forma que for, no ambiente que for, nas condições que forem. Então fica, é só espada, não considera hack do rei, não considera hack do armamento, hack da observação, não considera essas... Isso não vem ao caso, eles têm que ser considerados porque é algo que a galera usa pra lutar. O cara que é um espadachim que tem hack do armamento, ele não vai parar de usar hack do armamento porque ele não vai... Porque vão considerar que ele não é mais um espadachim. Isso não existe, tá ligado? Todo mundo vai usar hack normal. Quem usa espada, quem não usa espada, todos vão utilizar. Então vamos lá. Primeiramente eu vou falar um pouco aqui do meu pensamento e depois a gente comenta outras coisas aqui. Para esses casos de pessoas que a gente não tem uma noção se é considerado espadachim dentro da obra, eu vou considerar espadachim todo mundo que usa uma espada. Então a gente vê o seguinte, eu vou pegar o exemplo que eu falei no grupo lá, a Big Mom. A Big Mom tem a espada que é Napoleon e tem os Homes. Nas lutas que a gente viu, ela usa a espada e muitas vezes ela luta sem nem tocar. A espada fica guardada como chapéu, nem isso. Dando porrada usando os Homes. Se ela fosse lutar usando Napoleon com a espada contra o Mihawk. Big Mom é mais fraca que o Mihawk por causa disso? Não necessariamente. Vamos ao meu raciocínio aqui e aí depois vocês comentam se vocês concordam ou não. A Big Mom tá lá com a espada, vai lutar contra o Mihawk. Ela tá lutando com o Mihawk, independente da dificuldade. O Mihawk, sei lá, ou quebra Napoleon, ou tira Napoleon da mão da Big Mom, ou qualquer coisa acontece assim. Isso já coloca o Mihawk em patamares acima, enquanto espadachim. Porém, a Big Mom não é o tipo de pessoa que, por ter a espada destruída, por perder a espada, vai parar de lutar, vai se render, vai reconhecer que foi derrotada. Até porque ela não tem a ambição de ser melhor espadachim do mundo, então pra ela pouco importa a maestria dela com a espada. A força geral dela vai além disso.
Então se ela tá lutando contra o Mihawk, vai dar um golpe de espada lá, sei lá. Ela dá o Ikoku, aí o Mihawk desvia, usa um corte lá, pá, a espada cai da mão dela. Ela vai para cima dele dando murro, vai puxar os homes e tal, e aí ela pode derrotar o Mihawk. Só que isso não vai fazer dela a melhor espadachim do mundo por ter derrotado o Mihawk. Porque ela não derrotou ele usando as espadas. Ela utilizou ele de outras maneiras, dando murro, usando os homes, que faz parte da força dela. Então, vamos resgatar aqui o que o Branil fala, rapidamente, sobre ser o melhor espadachim do mundo. Mihawk Olhos de Falcão, este Chichibukai, com habilidades de espada superiores às do Yonkou Ruivo. Tá dito. Pronto, não tem margem de interpretação. A habilidade de espada do Mihawk é superior à do Yonkou Ruivo. Só que, percebe que tem aí fazer habilidades com espada? Porque aí o Oda dá margem para o Shanks ter outras coisas além da espada que façam ele ser forte. E a gente, para resgatar mais um pouco sobre isso, tem aqui quando o Mihawk tá encontrando com o Luffy logo depois de derrotar o Zoro no início da série, que o Luffy diz que é ser o rei dos piratas. E o Mihawk fala que ele tem que ser mais forte que ele, que é um sonho mais difícil do que o do Zoro, que é só derrotar ele. Por que isso? Porque o rei dos piratas, ele não tá almejando o espadachim, que é uma pessoa. Ele tá almejando um título em que ele tem que enfrentar e superar milhares de adversários com diversos estilos de luta. Então ele tem que ser mais forte que diversos usuários de várias habilidades diferentes. Um espadachim não precisa ser mais forte que diversos usuários de habilidades. O rei dos piratas, teoricamente, tem que superar todos os 4, que são de habilidades e estilos de luta completamente diferentes. Então essa é a dificuldade e por que ele tem que ser mais forte. A gente vê em Marineford, quando o Barba Branca aparece, que o Mihawk faz. Eu quero ver a diferença de força entre nós dois. Porque a lenda do Barba Branca é extremamente maior do que a lenda que o Mihawk construiu. E ele quer ver o quanto essa lenda e a lenda dele, a própria força dele, consegue rivalizar com o Barba Branca. Pra ter uma noção do quão forte ele é comparado a uma das maiores lendas da história da obra, tá ligado? E aí ele é parado com o Jozo. Óbvio, a gente brinca e tal, mas isso pra mim é uma maneira. Tem duas coisas aqui. Primeiro, mostra que o Mihawk não está no nível do Barba Branca, tá ligado? E o Mihawk, separado pelo Jozo, também indica que o Jozo tem capacidade, ele não é um espadachim, de rivalizar, de segurar, de aguentar batalhas e de sustentar um golpe do melhor espadachim do mundo. Ou seja, um cara que é um comandante de Yonkou, que não é espadachim, pode lutar de igual contra um dos maiores espadachins do mundo e uma das pessoas mais fortes da obra, que é o Mihawk. Por quê? Porque ele não é um espadachim. A força dele não está presa a uma espada. E ainda tem a questão de atributos, que é o diamante do corpo dele, que dá uma dureza maior. E aí, para a questão de defesa, isso dá vantagem, né? Mas a gente tem essas características. O melhor espadachim do mundo tem as limitações de ter uma espada. O Mihawk for lutar contra alguém que não é um espadachim, se o Mihawk tiver com a espada, ele vai demonstrar todo o seu poder, toda a sua capacidade. Se você sair da vertente de espada, o nível do Mihawk cai comparado a outros bonecos. Ou o nível de outros bonecos são maiores. Que é isso. Por isso que o Mihawk pode ser no nível pareado assim com comandantes de Yonkou diversificados. Mas se o Shanks for lutar com ele usando espada, um duelo normal assim, onde ele só vai usar todas as habilidades de hack e espada, o Mihawk poderia vencer tranquilamente. Ainda mais agora, porque quando o Mihawk vai atrás do Shanks pra mostrar a recompensa, ele mesmo fala: eu não tenho interesse em alguém sem braço. Então se ele e o Barba Branca exalta os duelos deles dois. Então quando ambos lutavam, que o Shanks tinha os dois braços, eles eram pareados, porque provavelmente o Shanks que desafiava o Mihawk, provavelmente, porque o Mihawk, não sei se já teria o título ou estava construindo um título. Então em algum momento o Mihawk pode ter desafiado também. Eles chegaram a duelar por serem ambos grandes espadachins no mundo de One Piece. Só que depois o Mihawk perdeu interesse porque ele não via mais o Shanks como um rival à altura. Então essas coisas a gente tem que considerar. O Mihawk tem muito mais falas diretas e concretas dentro da obra de que ele é superior como espadachim ao Mihawk, ao Shanks, inquestionável. Não tem discurso, o Shanks é mais forte que o Mihawk pela narrativa. Narrativamente, a obra indica sim que ele é superior, até porque ele está buscando o título de Rei dos Piratas. E para ser o Rei dos Piratas, ele tem que ser superior a diversos outros oponentes. O Shanks pode ser mais forte que o Big Mom, que Mihawk, que Kaido, que o Luffy, que o Barba Negra, que o Barba Branca, e mesmo assim perder para o Mihawk. Por quê? Se o Shanks for um espadachim puro, igual o Mihawk é, o Mihawk vai ser melhor que ele, ainda mais que ele não tem um braço. Mas se o Shanks
por ter perdido um braço. Lembre-se, ele virou Yonkou depois de já ter perdido um braço. Então ele pode ter desenvolvido outras formas de lutar para compensar a perda do braço, porque obviamente ele teria enfraquecido. Então, o Oda enfatizar também isso, que o Mihawk é superior em habilidade de espada, que o Shanks tem outras formas de lutar. Ele tem outras vertentes que a gente não conhece. Ele pode ter a espada lá como principal, mas não é a única coisa que ele faz. Então, se ele for duelar contra o Mihawk usando a espada, ele vai perder. Se ele tiver outros meios, se a espada dele tiver uma Akuma no Mi e ele revelar a espada no Mi, a Akuma no Mi da espada, se ele tiver, sei lá, ele próprio revelar em algum momento, ter uma Akuma no Mi diferenciada e ele não utilizar da espada mais como meio, ele pode ganhar do Mihawk tranquilamente também. E isso não vai fazer o Mihawk ser inferior a ele num duelo de espada, numa luta entre espadachins. Então, esse era principalmente o ponto que eu queria falar, porque o Mihawk ser o melhor espadachim é da atualidade, não é da história. Então, todos os outros espadachins do passado, anteriores à atual época, podem ser mais fortes que o Mihawk, e isso não vai interferir em nada. E o Mihawk também pode ser pareado com outros personagens que não são Yonkou, pode ser mais forte que eles, pode ser mais fraco. E isso vai mudar dependendo das características do patamar do personagem e do estilo de luta. Apesar de eu particularmente só achar que o Mihawk ainda não foi mostrado no update que a gente viu do pós-time skip, porque todos os feitos dele são pré-time skip, a gente ainda não viu nada dele pós-time skip. Eu acho que ele vai ser mais forte que qualquer comandante, não sei o que e tudo. Vai ser extremamente forte, vai conseguir rivalizar, dar trabalho para um monte de pirata de alto nível. Seja Yonkou, o comandante de Yonkou vai lutar de igual para alguns, vai vencer outros. Vai ter essa capacidade, vai demonstrar essa capacidade, porque ele é o objetivo final do Zoro. E o Zoro já tá derrotando os comandantes. Comentem aí o que vocês acham, compartilhem. E é isso, valeu!